Todas as vezes que formos implantar um processo com pena restritiva de direito, nós temos que ficar atentos ao seguinte detalhe: assunto principal. Se o assunto, na hora do cadastro, foi para 7791, eu tenho que fazer essa correção. Eu venho aqui em informações gerais, alterar e vou trocar o meu assunto principal para o de pena restritiva de direito. Selecionei, está aqui pena restritiva de direitos, salvar, agora está ok. Outro detalhe que eu tenho que ter, tem que ficar atento, é se esse processo é de pena restritiva de direito e por algum motivo essa pessoa esteve presa durante um período, mas hoje ela já está solta, ou seja, na minha aba Eventos, eu não posso deixar como último lançamento o início de cumprimento de pena privativa. Por exemplo, quando que essa pessoa poderia ter sido presa? Provisoriamente durante o processo de conhecimento ou no curso da execução, no caso de descumprimento da pena restritiva, e o magistrado determinou que fosse expedido um mandado de prisão para localizar e marcar uma audiência de justificação e retomar a medida. Então, eu tenho que ficar atento em relação a isso. Se ele foi solto, eu vou lançar aqui. Eu vou fechar a minha aba Eventos para não ficar gerando cômputo de pena privativa. Eu clico no adicionar, vou lançar uma interrupção, novo incidente e vou lançar aqui a data da soltura. Vamos supor que ele foi solto hoje. O motivo, substituição por pena restritiva de direito, salvei. Está aqui uma interrupção como último lançamento. Então, agora o meu checklist inicial já está ok. Conferi o assunto principal e eventos. Agora eu vou fazer o lançamento da pena substitutiva. Para poder lançar a pena substitutiva, existem dois caminhos. Eu posso vir pela aba Processos Criminais, vou escolher aqui a minha guia de referência, clico em Nova Substitutiva. Da mesma forma, se fosse sursis, seria aqui. Então, eu peguei aqui a minha pena originária que está ativa, Nova Substitutiva, e vou fazer o lançamento. Eu tenho que ficar atento para poder verificar se, de fato, a guia que está apontando aqui em cima, no caso de processos com mais de uma guia, se é a guia correta. Se não for, eu me equivoquei lá na hora de lançar, eu troco aqui. A data do início. Qual que seria essa data? A data que ele iniciou o cumprimento da restritiva de direito ou a data da audiência de monitória, caso tenha tido. Então, vamos colocar aqui que ele iniciou hoje. Hoje foi a audiência admonitória ou de justificação que o juiz estabeleceu as condições para ele. Eu vou clicar em novo e vou escolher a minha medida. Eu vou lançar primeiro a prestação de serviço à comunidade. A prestação de serviço à comunidade ela é por hora, então eu tenho que calcular eu tenho que pedir o magistrado para colocar na decisão ou fazer o cálculo. Eu vou colocar aqui 365 horas, quantidade por período. O que seria isso? A quantidade de horas que ele trabalha, que ele vai cumprir por mês. Em alguns juízos são 30 horas, outros são 28, vai ficar a critério do que o magistrado estabeleceu na decisão. Então, vamos colocar aqui 28. Se eu tenho a entidade já estabelecida e o cadastro aqui, clico e já seleciono, pesquiso. Se eu tenho um setor que faz o gerenciamento, eu vou colocar aqui setor técnico da VEP, seleciono, vai aparecer aqui. Ele vai cumprir quantas horas? O que ficou estabelecido na decisão? Quantos dias da semana? Se são todos os dias, eu seleciono aqui. Eu não tenho essa informação? Eu posso deixar em branco que o sistema vai me deixar prosseguir. Da mesma forma, o período de trabalho. Aqui em observação, eu vou colocar as anotações pertinentes ou eu deixo a título de sugestão para vocês anotar o número da guia de recolhimento referente a essa PSC. Então, vamos escrever aqui.
Eu estou colocando um número aqui hipotético, só para mostrar para vocês depois onde que vai aparecer isso aqui no cálculo. Então, fiz aqui a minha anotação, a data do primeiro período, que é a data, isso aqui a gente tem que ficar atento, pelo seguinte, se ele está iniciando hoje a PRD, hoje é dia 21/7/2020. Se eu coloco aqui 21/7/2020, significa que eu estou gerando um calendário como se ele tivesse que me apresentar a certidão de horas cumpridas já na data de hoje. E hoje ele não iniciou o cumprimento. Ele não tem horas trabalhadas ainda. Então eu sempre vou colocar um mês à frente. Por quê? Aqui na prestação de serviço à comunidade é a data que ele tem que me apresentar o calendário trabalhado no mês passado, a folha de ponto. O sistema calculou que automaticamente quantas vezes ele vai me apresentar de acordo com as horas e o período que eu lancei e a periodicidade. Ah, mas não são 30 dias, são 60. Eu vou alterar aqui. A cada 60 dias, ele vai me apresentar 2 meses. E aqui eu vou fazer a redução. Gerei as datas. Conferir, está tudo ok? Eu clico em salvar. Além da prestação de serviço à comunidade, ele também tem a prestação pecuniária. Eu clico em novo, seleciono aqui prestação pecuniária e aqui eu vou colocar o valor. Qual que é esse valor? É o valor que o magistrado determinou na ata de audiência admonitória, ou que está no mandado de intimação para os casos que não têm audiência admonitória. Alguém vai falar para a secretaria, para o cartório, qual que é esse valor. Então vamos colocar aqui como se fosse o salário mínimo vigente. Quantidade de parcelas. Quantas vezes o magistrado deu para ele pagar? Vamos colocar aqui 12, que ele vai pagar durante 1 ano. Entidade beneficiária, ou é para a vítima? Nós vamos fazer o cadastramento aqui. Eu selecionei entidade beneficiada, vou clicar na lupa, pesquisar e vou verificar aqui. Vou selecionar a conta única do tribunal. Isso aqui faz o dinheiro já cair na conta única? Não, porque a pessoa vai fazer o depósito no banco. O que eu estou fazendo aqui é a anotação pertinente. Da mesma forma que na prestação de serviço à comunidade, eu sugiro que vocês façam a anotação do número da ação penal que se refere. É obrigatório fazer essa anotação? Não. Eu estou dando isso a título de sugestão. A data do vencimento da primeira parcela, ou seja, quando que ele tem que apresentar a primeira parcela no cartório, no setor técnico, na entidade que fiscaliza o cumprimento da prestação pecuniária. Então, vamos colocar aqui 21/8/2020, que eu estou seguindo o mesmo critério. Ele não saiu da audiência admonitória e já vai fazer o pagamento. Ele vai apresentar no mês seguinte o pagamento para mim. Salvei. Agora eu vou salvar e as minhas medidas alternativas, prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, já estão aqui incluídas. Ah, mas eu esqueci uma, ele está proibido de se ausentar da comarca. Clique em adicionar, localiza aqui proibição de ausentar-se, coloca o período. Algumas situações, por exemplo, proibição de ausentar-se da comarca. Na hora de gerar o calendário, eu tenho que fazer a seguinte reflexão. Eu tenho alguém que vai fiscalizar isso? Ele vai me comprovar mês a mês que ele não saiu da comarca? Ou é uma medida que não tem controle fático, incisivo do cumprimento? Caso não tenha, eu não vou gerar o calendário. Por quê? Todas as vezes que eu gero o calendário, eu tenho que lançar todo mês lá se cumpriu sim ou não. Se eu não tenho como fiscalizar, eu não vou fazer o calendário. Mas, se eu tenho um oficial de justiça, por exemplo, a Justiça Federal tem muito isso. A cada um período de 30 dias, 2 vezes por mês, um oficial de justiça vai à casa do sentenciado verificar se ele está lá. Se eu tenho esse controle, aí eu vou fazer a anotação do calendário, da mesma forma que eu fiz para as outras medidas. Nesse caso aqui eu não vou gerar, ele vai me deixar salvar da mesma forma. Está aqui agora a proibição de ausentar-se.
só que com essa anotação, sem cumprimento definitivo. Deixe-me voltar aqui para mostrar para vocês onde fica. Eu vim aqui na aba Informações Adicionais, que é outra maneira de eu fazer o controle, verificar as penas restritivas, e aqui eu cheguei naquela mesma tela. Então, é outro caminho. Quando eu venho aqui em Informações Adicionais, gerar relatório, esse é o relatório das medidas alternativas. É como se fosse o meu atestado de penas das penas substitutivas. O que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é o seguinte: aquela observação que eu coloquei da guia de recolhimento, ela aparece aqui para mim. Então, quando o processo tem mais de uma guia e que mais de uma pena substitutiva lançada por cada guia, porque não é todo magistrado que faz a unificação, dependendo, chegou uma guia de recolhimento de uma pena substitutiva. Ele marcou uma audiência de monitório. Aí depois chegou outra guia com outra medida substitutiva. Na próxima audiência de monitória, ele não faz a unificação das medidas, porque não é obrigatório. Então, nessa situação, eu vou lançar medida por cada guia. E aqui eu vou ter o controle. Quando eu anoto na observação o número do processo da ação penal, eu consigo verificar que essa prestação de serviço à comunidade, que ele tem que cumprir 1.380 horas, refere-se a esse processo. Aí eu vou conseguir fazer o controle e identificar qual que ele está cumprindo ou não está cumprindo. E aqui está o meu relatório, com tudo que foi gerado, se ele cumpriu ou não. Da mesma forma da prestação pecuniária. Está aqui o tanto que ele falta a pagar, o tanto que ele já pagou, e o meu gráfico para fazer o acompanhamento. Como que eu vou lançar se ele cumpriu ou não essa pena substitutiva? Eu venho aqui na aba Informações Adicionais todo mês, processo com pena substitutiva, prestação de serviço à comunidade. Da mesma forma que eu fiz com o semiaberto harmonizado, eu farei aqui. Clico em cima da data, alterar, cumpriu sim, a data da entrega do relatório, vamos colocar que o relatório foi entregue no dia certinho, a quantidade de horas trabalhadas. Detalhe para essa tela, no caso da prestação de serviço à comunidade. Eu digitei 30 e aqui mostra para mim a quantidade que o sistema calculou, 30 horas e 18 minutos. Ou seja, eu tenho que ficar atento para poder digitar e com vírgula para poder fazer o cálculo. Aqui é fração, para poder não dar horas a mais para o sentenciado, horas que ele não cumpriu de fato. Se houve faltas no período, se eu tenho essa informação de que ele apresentou um bom comportamento ou não, eu faço as anotações aqui. Clico em salvar e aqui está que ele tinha que cumprir 28 horas, ele cumpriu 30 e automaticamente o sistema vai fazendo o abatimento para mim. Hora que der 365 horas cumpridas, ele vai falar que ele cumpriu tudo e já inativa a PSC, a prestação de serviço à comunidade. Aqui eu também consigo fazer a inserção dos comprovantes. Venho aqui em comprovante e da mesma forma que no regime semiaberto, eu consigo usar algo que foi feito, que já foi juntado no processo, ou eu clico em juntar documento e farei a juntada de um PDF, caso eu tenha o atestado lá, que vai ser o caso, eu tenho o atestado de trabalho. Deixe-me nomear aqui o arquivo da forma correta. Juntei o meu PDF, atestado de trabalho. Sempre vou assinar. Confirmo inclusão. Posso voltar. E aqui está o meu atestado. Onde que eu consigo verificar? Lá na aba Movimentações. Está aqui, juntado de cumprimento
da pena substitutiva. Então, o controle mensal vai ser sempre feito, as atualizações sempre feitas na aba Informações Adicionais, Pena Substitutiva. Também consigo ter acesso na aba Processos Criminais, na guia que está com a pena substitutiva ativa. Se por acaso a pessoa descumpriu reiteradamente, o juiz falou: não, vamos converter isso em pena privativa de liberdade. Como que eu vou proceder? Eu venho aqui em processo com pena substitutiva, descumprir. Essa pessoa descumpriu a pena substitutiva. Detalhe: todas as vezes que eu clicar em descumprir, vai gerar uma movimentação automática lá na aba Movimentações. Então, cliquei aqui em descumprir e inativei a minha medida. Tem como eu reativar se for necessário, só clicar aqui. Eu vou voltar e aqui na aba Movimentações já apareceu para mim o não cumprimento das medidas. Fiz a primeira alteração. Onde mais eu preciso ir? Aba Processos Criminais e vou verificar aqui como que está a minha situação. Se o juiz converteu a minha pena substitutiva em pena privativa de liberdade, eu vou clicar em Nova Pena. Aqui tem a opção Convertida e eu farei o lançamento correto. Esse tempo de pena aqui é o tempo de pena da condenação. Ah, mas e o período que ele cumpriu de PSC, de prestação pecuniária? Nós não faremos a detração? Faremos sim. Só que detração no CEU é feita na aba Eventos. Aqui eu vou lançar de acordo com a condenação. Por quê? Se eu lanço aqui dos 2 anos, ele cumpriu 2 meses, eu vou lançar 1 ano e 8 meses, eu estou falando para o sistema que ao invés de ter sido condenado a 2 anos, ele foi condenado a 1 ano e 8 meses, ou seja, o total de pena a cumprir é 1 ano e 8 meses. Aí eu lanço lá em eventos, tem mais uma detração, ou seja, de 1 ano e 8 já vai passar para 1 ano e 6, e todos os cálculos dos benefícios vão ser feitos em cima de 1 ano e 8, sendo que, na verdade, são 2 anos de pena a cumprir. Eu vou colocar aqui a data do início, que seria a data da decisão de conversão da PRD em PRD é a pena restritiva de direito. Então, eu vou colocar aqui a data da decisão que converteu em pena privativa de liberdade. O regime, qual que é esse regime? Se o juiz não tiver estabelecido na decisão, vai ser o regime da condenação, que é o mais correto. Eu vou colocar aqui, por exemplo, semiaberto. Se tem dias multa, eu faço a anotação aqui e aqui eu escrevo. Vou salvar e farei o desmembramento de novo, da mesma forma que havíamos feito na pena privativa de liberdade. Pena restritiva de direito também tem processo criminal lançado. Farei os preenchimentos aqui de acordo com a sentença, se teve resultado em morte, se foi com grave violência ou ameaça, se ele é reincidente, se é crime hediondo, clico em sugerir. Lembrando que aqui eu estou repetindo informações que já estão lançadas. Verifico a questão do crime, se é comum, se é reincidente ou não. Coloco aqui o período. Ele é comum primário, então eu deixei o manter a fração sim, salvei. Agora eu vou voltar aqui na minha aba Processos Criminais para mostrar para vocês. Eu tenho aqui as 2 ações penais. Essa primeira, ela tinha uma pena substitutiva que não foi cumprida e o juiz converteu em pena privativa de liberdade. Tá o mesmo período de 2 anos. Ok. Onde que eu tenho que qual que é o meu próximo passo no caso da conversão da pena restritiva em privativa? Se o magistrado já falou na decisão que o período de 2 meses que ele cumpriu da pena substitutiva
deve ser considerado como pena cumprida, eu já virei aqui em eventos e vou lançar a situação para poder fazer a detração. Agora, se o magistrado não falou nada, aí é hora de verificar com ele. O caso de fazer alteração, de lançar, esse processo volta concluso, ou ele não vai considerar a pena substitutiva como pena cumprida. Mas vamos fazer aqui como se ele tivesse considerado. Então, eu vou clicar em adicionar. Deixa eu só remover aqui, porque senão vai dar data futura. Todas as vezes que eu lanço uma data errada no sistema, no sentido de ano, ou data futura, o cálculo não aparece para mim, porque o sistema entende que tem algo que está estranho ali. É uma maneira dele já me alertar. Então, o que que eu fiz aqui? Essa pessoa havia sido presa provisoriamente em 1/7/2018 e em 1/8 foi solta por substituição por pena restritiva de direito. Não cumpriu a pena restritiva, o magistrado converteu em pena privativa. Mas nós vamos fazer a detração, que é lançar os 2 meses. Então, vou clicar aqui no adicionar, prisão barra início de cumprimento, novo incidente, e vou colocar aqui a data que ele me apresentou o primeiro calendário. Vou colocar aqui mês 5, porque são 2 meses. Aqui tem uma fala, início do cumprimento da condenação, que é uma prisão mais genérica. Eu vou selecionar a guia respectiva, porque ele estava cumprindo esta guia somente, que a PRD se refere somente a ela. Vou clicar em adicionar e vou lançar a interrupção, que vai ser em 1/7, que é o período de 2 meses. Aqui eu tenho a opção benefício revogado. Salvar e fiz a minha detração. 1/5/2020 a 1/7/2020, está aqui a minha anotação do período da restritiva de direito que ele cumpriu e que o magistrado determinou que fosse feita a anotação de como pena cumprida. Agora, na data de hoje, essa pessoa retomou o início do cumprimento da pena. Então, eu venho aqui em adicionar e vou lançar a pena privativa, porque o juiz converteu a restritiva em privativa. Então, ele foi preso hoje, eu vou colocar aqui a data de hoje. Agora, eu vou vincular as duas guias. Por quê? Essa prisão se refere a toda execução. Salvei. E agora ele já está em cumprimento de pena. Detalhe: se ele está em cumprimento de pena, por que que ele não ficou preso aqui para mim? Por 2 motivos. Vamos olhar aqui o nosso cálculo na aba Informações Adicionais. Primeiro, que ele está com semiaberto ativo, com condição de semiaberto harmonizado. E outro detalhe: o assunto. Todas as vezes que o magistrado converter a pena restritiva em pena privativa de liberdade, eu tenho que vir aqui em Informações Gerais, alterar e alterar o assunto para a pena privativa de liberdade. Seleciono pena privativa. Se não souber o código, é só escrever privativa que ele já vai procurar. Seleciona, salvar. E agora esse processo virou pena privativa de liberdade aqui no assunto principal. Vamos lá na aba Informações Adicionais e verificar como que está o nosso cálculo, em cálculo dos requisitos temporais. Agora ele já está processando para mim. Quando ele vai ter direito à progressão para o regime aberto, porque o atual é o regime semiaberto. Então essa aba Informações Adicionais, ela é bem completa. Aqui, todas as vezes que eu fizer lançamento nas outras abas, eu venho aqui e confiro para ver se está tudo certo.